alimente nossos corações. Ela é fonte de vida, o caminho para a nossa salvação. Purificai, Senhor Jesus, nossos corações, para guardarmos com amor a vossa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos enviou ao amor de Cristo. A nossa Assembleia de hoje é diferente das Assembleias habituais. É constituída por este pequeno grupo que apoia a celebração, mas sobretudo por todos vós, caríssimos irmãos e irmãs, que a partir das vossas casas, dos lares, das instituições, nos acompanhais e estáis ligados e em comunhão connosco. Une-nos o mesmo Senhor, une-nos a mesma fé, une-nos o mesmo batismo. Por isso, em profunda comunhão espiritual, unidos pelo Espírito Santo, celebremos a Eucaristia, começando por reconhecer as nossas culpas, para celebrarmos dignamente e fazermos, através dela, uma experiência profunda de comunhão com o Senhor e também de comunhão entre nós. Tende compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: encha a âmbula de óleo e parte. Vou enviar-te a Jessé de Belém, pois escolhi um rei entre os seus filhos. Quando chegou, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, pois não foi esse que eu escolhi. Deus não vê como o homem olha as aparências, o Senhor vê o coração. Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel,
Mas Samuel declarou-lhe: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu-lhe: falta ainda o mais novo, que anda a guardar o rebanho. Samuel ordenou: manda-o chamar, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E então Jessé mandou-o chamar. Era ruivo, de belos olhos e agradável presença. O Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Samuel pegou na âmbula do óleo e ungiu-o no meio dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora vós erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que mais agrada ao Senhor. Não tomeis parte nas obras das trevas, que nada trazem de bom. Tratai antes de as denunciar abertamente, porque o que eles fazem em segredo até é vergonhoso dizê-lo. Mas todas as coisas que são condenadas são postas a descoberto pela luz, e tudo o que assim se manifesta torna-se luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos, e Cristo brilhará sobre ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória. 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 Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me seguir terá a luz da vida. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem é que pecou para ele nascer cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu-lhes: Isso não tem nada a ver com os pecados dele ou dos pais, mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras de Deus. É preciso trabalhar enquanto é dia nas obras daquele que me enviou. Vai chegar a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: Vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e ficou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que antes o viam a mendigar: Não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam: É ele. Outros afirmavam: Não é, é parecido com ele. Mas ele próprio dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe então: Como foi que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Esse homem que se chama Jesus
fez um pouco de lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: vai lavar-te à piscina de Siloé. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: onde está ele? O homem respondeu: não sei. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado, esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: Jesus pôs-me lodo nos olhos, depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus porque não guarda o sábado. Outros observavam: como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: tu que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu: é um profeta. Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e começara a ver. Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhes: é este o vosso filho? É verdade que nasceu cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora vê, nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder. Perguntai-lhe vós. Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os judeus tinham decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse que Jesus era o Messias. Por isso é que disseram: ele já tem idade para responder, perguntai-lhe vós. Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que te fez ele? Como te abriu os olhos? O homem replicou: já vos disse e não destes ouvidos, porque desejais ouvi-lo novamente. Também quereis fazer-vos seus discípulos? Então insultaram-no e disseram-lhe: tu é que és seu discípulo, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes: isto é realmente estranho. Não sabeis de onde ele é, mas a verdade é que ele me deu a vista. Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não viesse de Deus, nada podia fazer. Replicaram-lhe então eles: tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu-lhe: quem é, Senhor, para que eu acredite nele? Disse-lhe Jesus: já o viste, é quem está a falar contigo.
O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: Eu creio, Senhor. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um juízo. Os que não veem ficarão a ver, os que veem ficarão cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram-lhe: Nós também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, deste quarto domingo da Quaresma, convida-nos a renovar a nossa fé em Cristo, luz do mundo, que dissipa as nossas trevas, cura a cegueira, ilumina todas as obscuridades da vida e nos dá o seu Espírito para vivermos e para caminharmos como filhos da luz. O Evangelho que acabamos de escutar mostra-nos que Jesus não é indiferente à cegueira dos homens. Ele vê e vê profundamente. O homem olha as aparências, mas o Senhor vê o coração. E os seus desígnios são de amor e de misericórdia. Jesus revela-nos o rosto misericordioso de Deus próximo, atento, solícito, que conhece e cura as nossas misérias interiores. No tempo de Jesus, muitos estavam convencidos que a doença era uma punição divina, que a doença era consequência do pecado. Os discípulos manifestam-no ao perguntarem a Jesus: Mestre, quem pecou, ele ou os pais, para ter nascido cego? Jesus nega que haja qualquer relação entre o pecado e a enfermidade. Para Jesus, a cegueira não é um castigo, mas é uma ocasião para se manifestar o poder, a bondade e a misericórdia de Deus, e relaciona a cegueira com a sua missão messiânica. Jesus veio para curar, para libertar e para salvar. Disse-o claramente na sinagoga de Nazaré, ao iniciar a sua missão messiânica: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a liberdade aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano favorável da parte do Senhor. Por isso, não é estranho que Jesus, no seu caminho, ao encontrar-se com este cego, veja nele o destinatário da sua missão, o cure, lhe devolva a vida e o conduza à fé. Contudo, ao fazê-lo, Jesus não anula a sua liberdade. Se ele quer ver, terá de acolher a sua palavra e ir lavar-se à piscina de Siloé. Acolher a palavra de Jesus é aceitar a luz e decidir-se livremente por ela. O homem cego não hesitou, fez como Jesus lhe dissera, foi, lavou-se e ficou a ver. O encontro do cego com Jesus e a cura da sua cegueira
causaram-lhe alguns problemas, mexeram com a tranquilidade da sua vida de cego pedinte. Os vizinhos ficaram perplexos e levaram-nos aos fariseus, que o interrogaram sobre o que tinha acontecido e como é que tinha acontecido. O cego não sabe quem é aquele que o curou, mas ousa dizer aos fariseus que é um profeta, que é alguém que vem de Deus, porque de outro modo não o poderia fazer. Os fariseus, indignados, expulsaram da sinagoga e interrogam também os seus pais, que se distanciam do que acontecera e evitam comprometer-se. Os fariseus recusam-se a ver, a reconhecer a evidência deste sinal que Jesus lhes dá. Estes é que são verdadeiramente os cegos. Esta é que é a verdadeira cegueira. Argumentam que Jesus não observa a lei de sábado, por isso é um pecador, e como pecador não pode fazer milagres. Não o podia ter curado. Enquanto o cego se aproxima gradualmente da luz, os doutores da lei vão se afundando na sua cegueira, fechados na sua presunção, já julgam possuir a luz, por isso não se abrem à verdade de Jesus e tudo fazem para negar a evidência, tornando-se até violentos, expulsando o cego da sinagoga. Caríssimos irmãos e irmãs, esta é verdadeiramente uma grande cegueira que se perpetua até aos dias de hoje em todos aqueles que recusam reconhecer a ação de Deus em Jesus, nas boas obras, nos gestos de caridade que Ele continua a realizar através dos seus discípulos, da sua comunidade, da sua igreja. Jesus voltou a encontrar-se com o homem que curara e perguntou-lhe: tu acreditas no Filho do Homem? Mas quem é, Senhor, para eu acreditar nele? Tu já o viste, é quem está a falar contigo. E o cego responde: eu creio, Senhor, e prostra-se diante de Jesus. O cego curado chega à fé, que é a maior graça que Jesus lhe concede, não apenas de ver, mas de o conhecer e de o reconhecer como luz do mundo. Caríssimos irmãos e irmãs, a simplicidade e a beleza deste diálogo entre o cego e Jesus, que se conclui com um ato de fé, eu creio, Senhor, não nos pode deixar indiferentes, mas deve suscitar em nós também o desejo de nos encontrarmos com Jesus nos caminhos da nossa vida, de reencontrar o caminho da luz, de progredir na luz, para podermos renascer para uma vida nova. Não tenhamos medo. Abramo-nos à luz do Senhor. Ele espera-nos sempre para nos ajudar a ver melhor, para nos dar mais luz, para que vivamos verdadeiramente como filhos da luz. Tal como aconteceu com o cego, a experiência do encontro com Jesus muda a sua vida e muda as suas relações com os outros e com o mundo. Leva a ver as coisas de outra maneira, a interpretar os acontecimentos com outro olhar, a uma luz nova, à luz de Cristo, com um olhar de fé. Peçamos ao Senhor que nos toque, que cura a nossa cegueira, que dissipa as nossas trevas, que reacenda em nós a fé que recebemos no batismo. Este tempo da Quaresma é o tempo oportuno para nos convertermos à vida em Cristo e a experimentar os frutos desta vida nova, a bondade, a justiça, a verdade, para praticar aquilo que é agradável ao Senhor,
que nos engrandece e planifica, porque as obras das trevas, como dizia o apóstolo São Paulo, não trazem nada de bom. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos a viver esta Quaresma de 2020 de uma maneira que ninguém poderia pensar ou poderia imaginar. É uma Quaresma que exige uma mudança decidida, quer no estilo e de modo de vida, mas que não podemos deixar de a viver com intensidade e de transformar as restrições e as dificuldades em oportunidades para crescermos na fé, para crescermos na comunhão e na solidariedade fraterna com todos. Das circunstâncias que estamos a viver, gostaria de sugerir 3 aspectos que nós podemos integrar no nosso caminho penitencial em direção à Páscoa. O primeiro é de uma obediência serena e convencida àqueles que nos governam, tanto a nível estatal como eclesial, para salvaguardar a nossa vida, colaborando sem discutir nem murmurar, como recomendam os apóstolos Pedro e Paulo nas suas cartas, com a consciência de que está em causa não apenas o bem individual, mas o bem de todos. A segunda dimensão é intensificar a oração por aqueles que estão a ajudar-nos a viver e a superar estes momentos difíceis. Autoridades, governantes, profissionais de saúde a todos os níveis, voluntários, todos aqueles que oferecem o seu valioso trabalho por esta calamidade, pondo em risco a própria vida. Unamo-nos na fé e em profunda comunhão espiritual, pedindo ao Senhor que os fortaleça, que os preserve do contágio e que, na sua infinita misericórdia, afaste este flagelo tão grave que ameaça a vida pessoal e coletiva de todos nós. Ofereçamos ao Senhor o grande sacrifício de não podermos participar presencialmente na celebração eucarística e vivámo-lo em união com todos aqueles que cotidianamente, em muitas partes do mundo, não podem fazê-lo pela falta de sacerdotes. A privação do grande bem que é a Eucaristia é para evitar o grande mal que é o contágio e que põe em causa a vida de todos nós. E a terceira dimensão é a comunicação e a proximidade mediada pelos meios de comunicação que nos permitem participar nas celebrações e em momentos formativos e de não nos sentirmos sozinhos e isolados. Valorizemos estes meios. Através deles, compartilhemos os sofrimentos, as ansiedades, os medos, mas também a fé, a oração, a confiança no Senhor e a esperança de que com a sua ajuda e também com a nossa colaboração, havemos de ultrapassar esta pandemia e voltar à normalidade da vida. Cuidemos uns dos outros. Cuidemos, sobretudo, dos mais frágeis. Caríssimos irmãos e irmãs, esta é uma oportunidade para o exercício de uma caridade verdadeiramente cristã, de uma caridade verdadeiramente heroica, à medida de Cristo. Que o Senhor abra os nossos olhos, ilumine o nosso coração, reanime em nós a fé, reacenda em nós a sua luz e nos sustente com a sua força e a sua graça para vivermos e enfrentarmos com coragem o momento presente e olhar o futuro com esperança. E recordemos que o mal nunca teve a última palavra. Cristo venceu. Com Ele, unidos a Ele, também nós venceremos. Que assim seja.
Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, nós sabemos que a luz do mundo é Jesus Cristo, que deu a vista ao cego de nascença e quer iluminar todos os homens. Peçamos a sua luz para a Igreja, para o mundo, para cada um de nós, de modo particular, nesta circunstância difícil, obscura e sombria que estamos a viver. Dizendo, iluminai, Senhor, o nosso coração. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito ao Papa Francisco, a todos os bispos, presbíteros e diáconos, e os ensina a olhar como Deus, que vê o coração. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito a todos os responsáveis deste mundo, particularmente no atual contexto de pandemia, e eles descubram os caminhos do bem comum. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito a todos os que sofrem e combatem os efeitos da pandemia e os fortaleça na fé, na esperança e na caridade. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos que andam envolvidos pelo mal e os conduza como um pastor ao seu rebanho. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos cegos, aos doentes e aos que não creem, e todos cheguem a ver nele o Salvador. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que o Senhor nos dê a luz do seu Espírito, nos ensine a procurar o que lhe agrada e nos reúna a todos no seu reino. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de reconhecer no vosso Filho aquele que é verdadeiramente luz do mundo. Iluminai os corações dos que não creem com a palavra e os sinais do Evangelho. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, tu és a luz, o pastor que me conduz. Senhor, tu és a luz, o pastor que me conduz. Na esperança caminhamos com hinos de louvor. Só tu és nossa herança, só tu és o Senhor. Senhor, tu és a luz, o pastor que me conduz. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, que para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre.
Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a honra do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os celebrar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo mistério da encarnação, iluminou o género humano que vivia nas trevas para o reconduzir à luz da fé. E pela regeneração do batismo, libertou os que nasciam da escravidão do antigo pecado para os tornar seus filhos adotivos. Por isso, o céu e a terra vos adoram, cantando um cântico novo. E também nós, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morreste na cruz e agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel, com o Bispo Joaquim, seu auxiliar, e os demais auxiliares e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança, como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá
Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como ao Filho pródigo, a alegria do regresso à sua casa. Amém. Cristo, exemplo de oração e de vida, vos guia nos caminhos da Quaresma à autêntica conversão espiritual. Amém. O espírito de sabedoria e de fortaleza vos confirme na luta contra o maligno, para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.